Bom, pessoal, o nosso assunto da sequência agora é radiciação. Vamos lembrar que radiciação é a operação inversa da potência. Então, por exemplo, quando nós temos dados dois números naturais A e B, se B ao quadrado é igual a A, então a gente fala que a raiz quadrada de A é igual a B. Aí, prof, com letras complicado, então vamos pensar no número. Raiz quadrada de 9 é um número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a quanto? 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, vai dar 9. Então, quando eu penso em raiz quadrada de 9 é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Lembrando que o número que fica dentro da raiz a gente chama de radicando, que o resultado é a raiz, o símbolo é o radical e o númerozinho que fica pequenininho lá, que no caso do 2, é chamado de índice. Na sequência, a gente traz o que é novidade para nós. Novidade para nós é o radical, a radiciação, só que no conjunto dos números o quê? Inteiros. Então vamos lembrar que o conjunto dos números inteiros engloba os números positivos, os negativos e o zero. Muito bem. Quando a gente pensa que raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando que fica dentro da raiz, então raiz quadrada de 25, a gente viu aqui que pode ser o mais 5. Porque na multiplicação de números inteiros, mais 5 vezes mais 5, números iguais, ó, o resultado mais com mais vai ficar mais. 5 vezes 5, 25. Aí, prof, mas você não pôs o mais lá, mas a gente já sabe que o número sem sinal, ele é o quê? Positivo. Nessa mesma vertente de pensamento, a gente tem que a raiz quadrada de 25, então, poderia ser o menos 5. Ué, prof, menos 5 vezes menos 5, menos com menos na multiplicação vai dar mais 25. Então, o resultado da raiz de 25 seria mais 5 e menos 5? Sim. Só que, por enquanto, aqui no 7º ano, o resultado de uma operação ele é considerado como único. Por isso, o resultado de uma raiz quadrada para nós vai ser só um número positivo. Então, quando a gente questionar a raiz quadrada de 25, prof, 5. Raiz quadrada de 100, prof, 10. E raiz quadrada de 144, perdão, vai dar 12, porque 12 vezes 12 vai dar 144. A novidade vem no processo de cálculo das raízes, porque até então, quando nós não sabíamos calcular uma raiz quadrada, a gente fazia por quê? Por tentativa. A gente viu anteriormente que raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dava 9. Quando tinha uma raiz quadrada, que a gente viu anteriormente, de 144, o número já crescia um pouco mais. A gente continua fazendo por tentativa. Se raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 144, por exemplo, era um número bem maior. Então, a gente poderia tentar 10 vezes 10, 100, porque a raiz quadrada de 100 é 10, é pouco. Aí eu ia tentar 11 vezes 11, vai dar 121, é pouco. Quando eu experimentasse 12 vezes 12, aí ia dar 144. Então, a raiz de 144 é 12. Então, o que traz de novo para a gente no 7º ano é que a gente não precisa ficar fazendo por tentativa. Agora, a gente pode usar um processo que ele chama de fatoração. Então, assim, trouxe essa perguntinha: é possível calcular a raiz quadrada de um número? Sim, é possível. Por quantas maneiras? Por enquanto a gente tinha só tentativas. Agora ele falou pra gente que é possível calcular a raiz quadrada de um número da seguinte forma. Primeira coisa, decompõe-se o número em fatores primos. Segunda coisa, divide-se os expoentes dos fatores pelo índice da raiz. E terceira coisa, efetuam-se as operações resultantes, determinando assim a raiz exata do número. Complicado quando a gente só usa palavras. Mas se nós observarmos aqui na sequência o exemplo que a prof trouxe, na verdade 2 exemplos. Vamos olhar o primeiro aqui para o exemplo A. Então, calcule a raiz quadrada de 256. A primeira coisa que ele disse pra gente é para decompor em fatores primos. Vamos lembrar lá de quando a gente tirava o mínimo múltiplo comum, ou o MDC, o máximo divisor comum? A gente decompunha o número em fatores primos.
Então, como eu vi que 256 é um número par, eu já ia começar pelo primo par que nós temos, é o 2. Então, 256 por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Quando eu conto, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que o 256 fatorado é o 2, 8 vezes. Ah, muito bem. Então, isso é decompor em fatores primos. Aí, professor, foi pelo 2, sem problema. Aí eu volto aqui, ó. A raiz quadrada, porque quando não aparece o índice, a gente sabe que ele vale 2. A raiz quadrada de 256 é 2 elevado ao 8, porque foram 8 vezes. O segundo passo, ele fala para a gente dividir o que a gente encontrou na fatoração pelo índice da raiz. Se a raiz é uma raiz quadrada, então o número 2, então a gente divide 2 elevado a 8, o expoente divide por 2. 8 dividido por 2 fica 4, e 2 elevado a 4 vai dar quanto, prof? 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. E a gente não fez por tentativa, a gente usou a fatoração. Aqui do ladinho, para aproveitar o espaço, eu fiz o exemplo de um número um pouco maior, o número 2500. Então, a raiz quadrada de 2500. Então, eu não sei quanto que é a raiz quadrada de 2500. Primeira coisa que eu tenho que fazer é a fatoração. 2500 por 2 deu 1250. Por 2, 625. Aí por 2 já não dava mais. Como termina em 5, eu fiz por 5, deu 125. Por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Muito bem. Quando a gente observa a fatoração, ó, o 2 duas vezes, por isso que ficou 2 elevado a 2, vezes o 5, 4 vezes, 5 elevado a 4. Lembrem-se que fatoração é multiplicação, porque vem de fatores. Então, a raiz quadrada de 2500 era o 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quarta. Lembrando que depois que a gente calcula a fatoração, a gente tem que dividir os expoentes pelo índice da raiz. Índice 2, então eu ia dividir 2 dividido por 2, ficou expoente 1. 4 dividido por 2, ficou expoente 2. 2 elevado a 1 deu 2 e 5 elevado a 2, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 2 vezes 25, 50. Então, a raiz quadrada de 2500, o resultado vai ser 50. Espero ajudar nessa interpretação.